Então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, estou um pouco atrasada, mas vou mostrar para vocês as minhas leituras concluídas no ano de 2024. Já estou aqui com a minha planilha no ponto, vou mostrar aqui para vocês. Então, essa aqui é a planilha onde eu faço o controle, já filtrei aqui os livros que li, concluí no ano de 2024, certo? Caso você queira saber um pouco mais sobre essa planilha, eu fiz um vídeo específico sobre ela, sobre essa lista de leituras, em que eu fiz no Google Planilhas. Vou deixar o vídeo na descrição, certo? É só clicar aí embaixo. E aí você confere algumas dicas também que eu dei para que você produza a sua própria planilha. Então, vamos lá começar. Como vocês puderam ver aí na planilha, eu li ao todo 10 livros no ano de 2024. Comparado aí a algumas pessoas, é bem pouco, né? Mas o meu ritmo de leitura é esse. Geralmente, um livro de 400 páginas, eu demoro um mês, às vezes um mês e meio. E eu li aqui livros grandes, como, por exemplo, Os Irmãos Karamazov, que é realmente um calhamaço. São, inclusive, 2 volumes, mas eu considero só como um livro. Então, eu pretendo esse ano de 2025 aumentar também um pouco do meu ritmo, porque a gente quer conhecer mais livros, né? A gente quer evoluir mais na leitura e o que eu conseguir aí na minha vida ler, o máximo que eu conseguir ler vai ser o melhor para mim. Então, eu também pretendo pegar mais pesado nessa questão de ler mais, separar um tempo melhor, para concluir um livro mais rápido, mas sem perder a qualidade da leitura, claro. E o primeiro livro que eu li em 2024 foi Os Irmãos Karamazov, volume 1 e 2. Para vocês terem noção do meu ritmo de leitura, eu terminei de ler esse livro em 20 de abril de 2024. E eu iniciei ele no início do ano. Então foi aí quase 4 meses, né? Mais de 3 meses para ler esses 2 volumes de Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Então, eu acredito que tem pessoas que em um mês conseguem ler, e para mim isso é bem complicado, até porque eu trabalho o dia todo, faço faculdade à noite, o tempo já é curto, e o meu ritmo também é lento, eu leio devagar, muitas vezes eu volto, e por isso também que eu queria melhorar até minha memória, para não precisar estar voltando muito na leitura. Mas é isso, ainda não tem um vídeo aqui no canal sobre essa obra, pretendo trazer. Eu estou fazendo aí uma série, lendo toda a obra do Dostoiévski, já saiu aí o vídeo sobre Gente Pobre, o Duplo. Inclusive já li o terceiro livro, que é As Crônicas de Petersburgo, que vou produzir o vídeo aí pro canal. E como eu estou nessa série aí lendo em ordem cronológica, eu vou esperar chegar aqui nesse livro, que eu acredito que foi a última obra do Dostoiévski. Inclusive ele morreu e não concluiu, ele queria fazer mais, né? Dar um andamento à história maior. E vou reler ele e trago o vídeo pro canal, certo? Eu acredito que vai ser o meu livro preferido do Dostoiévski ainda. Eu já li algumas outras obras dele, gosto muito do Crime e Castigo, mas eu me apaixonei por essa obra aqui, é realmente uma obra-prima. Então vamos lá. A segunda obra que eu li, eu estou olhando, gente, pra cá por conta do notebook, tô vendo aqui na planilha, certo? A segunda obra que eu terminei de ler no ano de 2024 foi também do Dostoiévski, O Gente Pobre. Vou pegar aqui. Então, o livro Gente Pobre, do Dostoiévski, já tem resenha aqui no canal, o primeiro vídeo da série, lendo toda a obra de Dostoiévski em ordem cronológica de publicação. Um livro bem bacana. Aqui a gente consegue ver já traços que vão acompanhar aí Dostoiévski, temas que vão acompanhar por toda a vida, né? Não é um livro que me chocou, é um livro bom, você se apega ali aos personagens, é um romance epistolar, né? Você tem aqui, você acompanha a história por meio de cartas trocadas pelos personagens. Não é um livro assim muito impressionante,
mas vale a pena ler. É uma boa obra e você, que é fã do Dostoiévski, vai querer acompanhar, vai querer saber sobre esse primeiro livro publicado dele. Para mim, valeu super a pena a leitura. Já o segundo livro que eu concluí, esse eu concluí no dia 8 de junho, né? Então, eu terminei Os Irmãos Karamazov em abril, em 20 de abril, e concluí Gente Pobre em 8 de junho. Então, esse livrinho aqui, eu demorei, acho que mais de um mês para ler. Mas é assim mesmo, às vezes o tempo fica mais corrido, período de prova na faculdade, eu quase não consigo ler, então... O terceiro livro que eu concluí a leitura foi no dia 26 de junho, também, então terminei 2 livros em junho, Gente Pobre e O Vermelho e o Negro do Stendhal. Tenho aqui ele, maravilhoso, gente. Todos esses livros, a maior parte eles vão estar na lista do professor José Muni Nasser, que eu também tenho um vídeo falando sobre essa lista. São 100 livros que você deveria ler, produzida pelo professor José Muni Nasser, né? Ele escolheu, ele selecionou essas obras. Vou deixar também um vídeo linkado. E essa aqui é mais uma obra que eu concluí da lista do professor Muni. É um livro até que bastante grande. Gostei bastante da história, tem resenha dele no canal, vou deixar também na descrição. E às vezes ele se torna um pouco maçante, um pouco repetitivo, mas no final das contas, no fim da ópera, aí você consegue gostar do livro, pelo menos eu gostei bastante aqui dessa história. Agora, indo para o quarto livro concluído, que foi no dia 1 de julho, então eu terminei bastante livros nesse período aí de junho, julho, que foi O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Muito bom, uma leitura muito... que prende bem a atenção, um clássico que também está na lista do professor José Muni Nasser. Aqui a gente tem as aventuras de um navegante que foi resgatar um comerciante pelos mares aí do Congo. Então ele vai se deparar aí com situações bastante intrigantes. Aqui a gente vai ter críticas com relação à exploração dos nativos pelos europeus, né? Pelos colonizadores. É um livro bem interessante, vale a pena a leitura. Já o próximo livro concluído, que foi no dia 13 de agosto, foi o livro O Saber dos Antigos, do Giovanni Reale. Então aqui a gente já tem um livro de filosofia, onde o Giovanni Reale vai tratar sobre os 10 males da modernidade. São 10 doenças que ele identificou na nossa sociedade atual, né? Que vão ser aí provocadas pelo niilismo. Então, a gente tem aqui como se fosse 10 doenças provocadas pelo niilismo, e ele vai propor aí 10 antídotos para que seja reduzido esses malefícios, né? Como ele mesmo diz no livro, não é uma fórmula pronta, né? Mas são aí propostas de antídotos, propostas de curas que podem ser aí aplicadas, né, gradualmente, para que sejam melhorados esses efeitos negativos. Então aqui a gente vai ter muito debate sobre Nietzsche, né? Ele vai falar muito sobre o Nietzsche porque ele foi o filósofo que mais falou sobre essa questão do niilismo, mas acertou também nessa característica da modernidade. Também no mês de agosto, no dia 25 de agosto, concluí a leitura desse grande clássico universal, Confissões de Santo Agostinho. Produzi aí um vídeo no canal, pode ser até uma opinião um pouco polêmica. Eu achava que teria uma experiência positiva, tinha bastante expectativas com essa leitura, porém achei a linguagem muito difícil. Achei muitos temas, principalmente as partes em que ele vai fazer ali uma filosofia, né? Ele vai filosofar, achei bastante complicado, complexo de se entender, e por muitas vezes ele acaba sendo repetitivo, ele retorna muito ao assunto que ele já havia começado, né? Então, eu acredito que não seja um defeito da obra, mas sim, eu vejo que eu ainda não tinha ali capacidade, bagagem o suficiente para ler as confissões e realmente entender, ter um bom proveito, né? Como eu até disse no vídeo, na resenha que eu fiz, os últimos 3 capítulos aqui do livro,
Eu realmente concluí porque eu não queria abandonar um livro desse, ainda mais um livro que é um clássico universal, mas eu li sem entender muita coisa. Mas vale a pena a leitura, eu vou reler daqui a alguns anos, quem saiba eu consiga tirar um maior proveito e mude a minha opinião, né? Mas eu acredito que valeu muito a pena, e a parte onde o Santo Agostinho ele fala sobre a sua vida, sobre como foi esse processo de conversão dele, sobre a sua mãe, já é mais fácil de compreender e aí a gente já tem um melhor proveito. Realmente é a parte em que ele vai filosofar que se torna bastante complexo para a gente que ainda não tem essa bagagem necessária para compreender a obra. E agora nós vamos para a próxima leitura, que para mim foi assim uma leitura que me marcou muito. Não posso dizer que foi a minha melhor leitura de 2024, porque teve Os Irmãos Karamazov e ele é o meu livro preferido até agora de literatura, mas dos livros de não ficção, essa daqui foi a minha melhor leitura de 2024, O Jardim das Aflições, do professor Olavo de Carvalho. Gente, que livro! Eu ainda nem trouxe uma resenha aqui pro canal, porque eu queria fazer um vídeo mais especial. Eu não queria nem fazer em formato de resenha, porque eu acho esse livro aqui um livro impossível de você resenhar assim em poucos minutos, sabe? Queria fazer um vídeo mais diferente para esse livro, destacando os pontos de por que você deveria ler, mas vai sair aí provavelmente nesse mês ainda um vídeo sobre esse livro aqui. Nesse livro, o professor Olavo, ele vai defender a tese dele de que nossa civilização, o Ocidente, ele é marcado por sucessivas tentativas de reconstruir o Império Romano. Então, a gente vai ter aqui muita história e muita filosofia. Ele vai fazer aí uma análise histórica. A gente vai percorrer aqui nesse livro desde o Império Romano até a formação dos Estados Unidos, até o que os Estados Unidos é hoje. A gente vai ter aí o Olavo de Carvalho falando sobre a questão da maçonaria. Nós vamos tem um capítulo em que ele fala sobre os métodos utilizados hoje em dia, até mesmo de hipnose, para que as pessoas elas sejam influenciadas a tomar decisões. É um livro que ele fala sobre muitos assuntos, né? A gente tem aí até um documentário do professor Olavo em que eles dizem que o livro ele é como se fosse em formato de espiral. E realmente é isso mesmo, ele sai de um assunto bem superficial, que é uma palestra do MASP, e ele chega ali a um ponto extremamente profundo, né? Ele chega a uma análise histórica e filosófica muito profunda. Eu acredito que, na minha capacidade, eu não extraí tudo que eu poderia desse livro. É um livro que eu quero reler posteriormente, daqui a alguns anos. Mas, como o professor Olavo, ele era um ótimo professor, ele escreve muito bem, de uma forma muito fácil e até engraçada, você consegue entender aqui essa questão. Eu gostei também que durante algumas partes do livro, ele retorna ao raciocínio e ele resume tudo aquilo que ele quis dizer até então, e aí se torna mais fácil ainda de compreender aqui essa tese. Vale muito a pena a leitura, gente. Se você tiver interesse, puder já começar, já comece, já compre, porque foi um livro, inclusive, que me acendeu muitas questões que eu pretendo aí me aprofundar nos estudos de algumas questões históricas desse livro aqui. Foi um livro que me deu muita vontade de voltar a estudar história, né? Faz um bom tempo que eu não estudo a história em si. Eu gostava muito no ensino médio, mas entrei na faculdade, parei um pouco. E eu pretendo aí retornar aos meus estudos, porque eu gosto muito de história, principalmente dessa parte de história geral, história mundial, geopolítica, eu gosto bastante. E esse livro aqui, eu concluí ele no dia 17 de novembro. Então, a gente vê aí que foi basicamente 2 meses para eu conseguir terminar esse livro, que ele não é tão grande, é um livro grande, mas não chega a ser um calhamaço, só que ele é muito profundo, ele é denso também, ele tem muita informação. As notas de rodapé dele, sensacional. Só por si só, as notas de rodapé já dá um livro. E é isso, amei, amei, amei. Agora, sem mais delongas, né, me demorei muito, já fiz quase uma resenha aí do Jardim das Aflições,
porque realmente eu gostei muito. Mas vamos aqui para minha próxima leitura concluída. A próxima leitura foi o livro O Duplo, do Dostoiévski, que eu terminei no dia 20 de outubro. Então, nós temos aqui o livro. Todos os livros do Dostoiévski que eu estou lendo pela editora 34, achei muito bom. Esse daqui tem a tradução do Paulo Bezerra, mas tem alguns que é tradução da Fátima Bianchi. Gostei bastante desse livro aqui. Aqui ele traz muita característica do Dostoiévski, dessa parte de análise psicológica, essa análise da psique humana que vai acompanhar aí o Dostoiévski por toda a vida, né? É um livro bacana, né? Eu gostei mais desse livro aqui do que o livro Gente Pobre, né? Esse aqui foi o segundo livro publicado pelo Dostoiévski, que não foi muito bem recebido pela crítica, ao contrário de Gente Pobre, que já foi aclamado pela crítica na época, né? Também já tem resenha desse livro no canal, é só ver na descrição e clicar no link abaixo. E agora, por fim, chegamos no mês de dezembro, que eu concluí 2 leituras. A primeira foi no dia 18 de dezembro, O Direito e os Direitos Humanos. Esse livro aqui é do Michel Wille, é um livro de direito, certo? Mais voltado aí para uma análise, uma crítica dos direitos humanos, principalmente uma crítica linguística, né? Esse livro eu já tinha há bastante tempo na minha estante, já tinha tentado ler uma primeira vez e tinha deixado pela metade porque eu achei muito difícil, eu tava achando que o autor, ele escrevia muito mal também, e tava achando muito complexo e com muitos trechos, muitas palavras em latim, em grego, então para mim tava sendo bem complexo. Eu não tinha entendido aqui qual era realmente o objetivo desse livro. Mas agora, nessa segunda leitura, eu consegui identificar que realmente o que o autor tenta fazer nesse livro aqui é uma crítica linguística, principalmente. Então, ele vai dizer basicamente que o termo direitos humanos não faz sentido, ele não existe de fato e é impossível de ser aplicado, né? E ele vai fazer aí um retorno ao direito original romano. Então, a gente vai ter aqui ele analisando muito Aristóteles, né? As ideias aí de Aristóteles sobre o direito. E o direito romano, aí o corpus civilis, toda essa parte aí principal, a base do direito romano. Vou fazer ainda nesse mês a resenha desse livro aqui. Eu pretendia escrever um artigo sobre ele, mas eu acredito que eu preciso me aprofundar mais um pouco na filosofia do Michel Wille. Então, provavelmente eu vou comprar algum livro dele, vou ler e vou tentar aí me aprofundar um pouco mais nessa discussão dos direitos humanos, que foi algo que, inclusive, é muito citado aqui no livro Jardim das Aflições. O professor Olavo, ele, durante algumas partes do livro, ele fala sobre essa questão dos direitos humanos. E foi mais ou menos na mesma época que eu comecei a ler esse livro aqui. Então, acabou que me acendeu algumas dúvidas, uma sede, assim, por aprofundar o meu conhecimento nessa área. E, por fim, o último livro lido em 2024 foi o livro do Dostoiévski, Crônicas de Petersburgo. É a terceira obra publicada dele, digamos assim, porque não é um livro que ele publicou, foram vários folhetins que ele acabou publicando em um jornal, né? E acabou virando um livro aí. Eu gostei bastante dessa iniciativa, né, da editora 34. Eu não sei se algum outro país também fizeram a mesma coisa, mas de unir esses artigos, né, foram publicados em formato de folhetim por Dostoiévski, né? Foi justamente um período em que ele estava sofrendo muitas críticas, né, por conta do livro O Duplo, que ele não foi muito bem recebido ali pela crítica da época. Ele acabou sendo convidado para escrever alguns folhetins, e são justamente esses 5 que estão presentes aqui nesse livro. Gostei bastante, não é uma obra lá muito impressionante, mas é legal que a gente veja aí essa fase, acompanhe essa fase aí dos escritos do Dostoiévski, e aqui você também consegue ver ali algumas características dele, que vai ser melhor desenvolvida, principalmente nos Irmãos Karamazov. Eu acho que vale a pena, sim, a leitura desse livro. Então é isso, esses foram os livros em que eu terminei a leitura em 2024.
Eu acho bastante coisa, gente, até porque minhas leituras, elas são muito focadas aí nos clássicos, né? E os clássicos, eles são, assim, bastante densos. A gente tem que ter muita cabeça, assim, muita calma, paciência. Principalmente pra mim que estou começando aí nesse universo. Comecei ano passado, basicamente, né? Então, pra mim foi muito bom, foi um ano muito bom, de leituras ótimas. Todas as leituras pra mim valeram a pena, inclusive Confissões, que é um livro que eu me decepcionei, mas eu sei que foi uma questão puramente de conhecimento, de ainda não estou preparada para ler, para chegar nesse nível. Ainda tenho que caminhar um pouquinho aí para chegar nesse nível. Mas eu espero trazer as resenhas que estão faltando desses livros aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que acompanhem os próximos vídeos que sairão aí no canal. E até mais. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.